Você já ouviu falar do neutro interrompido em instalações elétricas, correto? Se não foi assim que você ouviu sobre esse problema de uma instalação elétrica, você deve ter escutado o famoso "as tomadas 110 viraram 220 em uma instalação elétrica". Existe um problema bem sério que é quando o neutro se rompe em uma instalação. Nesse vídeo de hoje nós falaremos sobre como identificar e o porquê dos problemas que envolve o neutro interrompido, né, o problema do neutro em uma instalação, que foi uma pergunta mandada pelo Carlos Calaf nessa sequência de vídeo que nós estamos fazendo aqui, respondendo as dúvidas dos nossos alunos e da nossa audiência em si. Então, se você está acompanhando o nosso vídeo, você vai ver que na descrição desse vídeo nós temos um link para você também mandar a sua dúvida e, de repente, a sua dúvida pode ser que vire a nossa aula, que é a nossa videoaula do nosso canal do YouTube e também do Facebook, como você deve estar percebendo que nós estamos fazendo continuamente aqui, né? Praticamente um vídeo por dia para ajudar você a entender um pouco mais sobre eletricidade e resolver os seus problemas, as suas dúvidas no dia a dia. Vamos fazer o seguinte então, se você não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve para que você receba em primeira mão todos os nossos conteúdos, tudo bem? Então nós falaremos hoje sobre como identificar o neutro interrompido e quais são os problemas que ele traz para uma instalação elétrica, que foi a pergunta do Carlos Calaf. Vem comigo então. Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje nós falaremos então sobre o neutro interrompido, o problema que ele causa numa residência e como que eu posso estar identificando. Antes de entender efetivamente, antes de falar efetivamente de como identificar este problema, eu quero mostrar para vocês o que é efetivamente o neutro interrompido e quais são os problemas que ele traz para nós. Então o que eu fiz aqui, ó, vou trazer vocês até a minha lousa, onde nós falaremos então, vamos mostrar na verdade uma instalação elétrica para simular quais são os problemas que podem ocorrer quando eu tenho então a interrupção do neutro e o porquê que é tão importante. Aliás, isso é uma das coisas que nós temos que deixar bem claro aqui, né? O porquê que é importante eu individualizar os circuitos da instalação elétrica. Bom, mas isso a gente vai deixar para uma outra oportunidade, um outro vídeo, né? Antes de começar efetivamente, eu queria contar uma pequena, breve história para você. Na verdade, quando eu ainda dava aulas no Senai, como você deve saber, eu dei aulas no Senai durante quase 10 anos, também atuei na indústria, em algumas grandes empresas como Scania, Pirelli e assim por diante, né? Ecovias, Toledo do Brasil, bom, uma série de empresas. Atuei na área de treinamentos também, mas a maioria do processo ali eu atuei na parte de execução mesmo prática, né? Na parte industrial, manutenção, infraestruturas prediais também e assim por diante. E quando eu dava aula no Senai, eu lembro que uma pessoa entrou em contato comigo porque ela precisava resolver um problema na casa dela, né? Eu lembro exatamente que era de noite, eu recebi uma chamada pelo Facebook, lá no inbox, a pessoa me falou assim: olha só, Everton, eu estou com um problema na minha instalação elétrica, eu gostaria que você resolvesse para mim. E era uma quinta ou sexta-feira à noite. Eu falei: olha, eu não estou nesse momento fazendo mais a parte de instalação elétrica efetivamente, mas eu posso te aconselhar, te indicar um profissional que eu conheço. Então eu peguei um dos meus alunos e dei o contato dessa pessoa para ele e ele foi até a casa dessa mulher que teve o problema. Qual era o problema dela? Que os equipamentos da cozinha dela havia queimado em função das tomadas ter se transformado em 220 volts. E aí, na hora que ela falou isso, eu já falei: poxa, é neutro interrompido, com certeza absoluta. Eu passei para o meu aluno lá, ele foi até a residência e batata. Ele falou que a hora que ele chegou lá, e a mulher toda desesperada porque não conseguia fazer nenhuma outra ligação de dispositivos nenhum na cozinha, porque qualquer lugar que ela fosse colocar, queimava os equipamentos. Queimou geladeira, queimou liquidificador e assim por diante. Por quê? Porque na concepção da mulher, as tomadas tinham se transformado em 220. Na verdade, não é bem isso que acontece, né? Na verdade, é que quando o neutro se rompe, pode acontecer da segunda fase da instalação entrar através dos dispositivos que eu tenho na minha residência, entrar uma segunda fase no circuito. Mas, poxa, como é que isso acontece? Então, exatamente, foi o que aconteceu naquelas circunstâncias. E eu aproveitei para contar essa história que aconteceu comigo, né? Eu vivenciei isso aí também.
porque é um problema comum que você pode estar pegando no dia a dia. E às vezes é fácil ser identificado, mas muitas vezes dá uma dor de cabeça danada para você identificar, principalmente onde foi que o neutro foi interrompido. Normalmente, uma dica aí, é em caixas de passagem onde o neutro está mal emendado e acaba havendo o rompimento desse condutor. Tudo bem? Bom, bacana então. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês aqui como que se dá efetivamente a situação do neutro interferir negativamente, né? Então o neutro interferir na instalação elétrica, transformando as suas tomadas, vamos dizer assim, em 220. Vou fazer o seguinte, vou escrever aqui na lousa e aí você acompanha comigo, né? Bom, bacana então. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu desenhei basicamente um circuito de alimentação, vamos dizer assim, onde eu coloquei duas fases e um neutro, tudo bem? E é claro, eu estou só simbolizando para você entender exatamente o que é que acontece em uma instalação quando eu tenho o rompimento do neutro, tudo bem? Vamos considerar aqui da seguinte maneira. Claro que eu estou considerando nesse aspecto aqui uma situação onde a alimentação ela é 220 volts. Então aqui, ó, nós temos 220 volts entre fases, tudo bem? Obviamente, quando eu tenho, então, fase neutra, eu tenho 127 volts. Legal? Bacana. E aí, Everton, o que acontece efetivamente? Vamos imaginar aqui, ó, um circuito de alimentação onde eu tenha várias tomadas. Eu exemplifiquei duas aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas onde eu tenha, por exemplo, duas tomadas aqui. E aí, eu tenho os meus equipamentos ligados a essa tomada. Pode ser qualquer equipamento, seja uma geladeira, um liquidificador, uma lâmpada. Então são as cargas ligadas à minha alimentação. Bacana. Como que funciona aqui essa minha interpretação do que está acontecendo nesse momento? Bom, eu tenho aqui, ó, uma fase com o neutro alimentando essa tomada. Obviamente essa tomada ela vai ser então de 127 volts. Legal? Essa outra tomada também uma fase e um neutro alimentando essa tomada, obviamente ela é de 127 volts. Bacana? Legal. Mas o que é que acontece quando existe o rompimento do neutro? Vamos supor que esse neutro aqui, por algum motivo, ele está vindo do quadro de distribuição, correto? Então vamos supor que por algum motivo ele se rompeu aqui, ó. Concorda comigo que eu não tenho mais a referência de neutro que está no meu relógio padrão? Porque eu tinha uma caixa de distribuição aqui, né, um quadro geral, sei lá, um QDG aqui, ó, de onde está vindo as duas fases e o neutro. No entanto, esse neutro, no meio do caminho, ele se rompeu. O que é que vai acontecer com esse circuito agora? E aí, onde entra a nossa percepção de entender o neutro se comportando nesse circuito aqui. Olha só que engraçado, eu ia falar engraçado, mas engraçado não é a palavra mais correta, né? Olha que situação incômoda que a gente acaba passando. Imagina o seguinte, né? Ó, até então, a referência para essa tomada funcionar era 127 volts porque eu tinha uma fase neutro, não é isso? A partir do momento que eu não tenho mais o neutro, o que acontece é que esse ponto de referência não é mais o, vamos dizer assim, zero, mas não é mais o neutro. Esse ponto de referência vai ser quem? Vai ser esse condutor que está flutuando na minha instalação. Tudo bem? Como assim flutuando na minha instalação? Na verdade, ele não está bem flutuando, né? Na verdade, ele está aqui, ó, interligado com outros circuitos da minha rede. Se eu não tivesse esse neutro compartilhado, por exemplo, ó, se eu não tivesse esse neutro compartilhado com esse outro segundo circuito, eu não teria problema nenhum. A única coisa que aconteceria aqui é essa tomada não vai funcionar. Bacana? Então, quando eu não tenho a separação dos circuitos, e o que vai acontecer? Eu tenho então uma fase que chega nesse ponto. Essa outra, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar bacana para vocês aí, ó. Eu vou fazer até assim para ficar mais claro. Tá vendo que esse ponto está interrompido? Então eu vou apagar essa linha inteira aqui, ó, do neutro. Vê se eu consigo apagar aqui, ó. Legal? Vou apagar aqui. Para ficar mais fácil de entendimento ainda, vou apagar essa outra linha daqui também, ó. Vai ficar meio sujo aqui, mas vocês vão entender, ó. Concorda que se eu não tenho o neutro vindo do meu quadro de distribuição, eu tenho um circuito dessa maneira aqui? Sim ou não? Bacana, né? Observe o seguinte também. O que aconteceu nesse circuito? Eu vou redesenhar aqui para ficar mais claro ainda. Mas observe que eu tenho uma fase, uma outra fase,
e as minhas tomadas interligadas entre elas. Olha só que engraçado, se eu fosse redesenhar para ficar mais claro e mais objetivo o que eu quero passar para vocês, eu teria o seguinte, ó, uma fase, não vou redesenhar o circuito inteiro, tá? Só esse ponto aqui, ó. Eu tenho uma fase chegando na minha tomada, ela tá vindo aqui no... É óbvio que eu desenhei aqui, eu não me preocupei em fazer a polaridade correta aqui dos pontos a serem colocados na tomada, tudo mais para você entender efetivamente, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha tomada. Aqui do outro lado, eu tenho uma segunda tomada que está recebendo uma fase aqui e o neutro. E olha só, o neutro, que antes era um condutor que vinha do meu quadro de distribuição, agora é simplesmente um condutor que interliga as tomadas, correto? Olha só, vou fazer aqui embaixo para vocês entenderem onde eu quero chegar. É como se eu tivesse, no meu redesenho, vamos dizer assim, é como se eu tivesse essa situação aqui, sendo transportada dessa maneira. Tudo bem? Então eu tenho, na verdade, um condutor que interliga as duas tomadas, entre aspas, em série. Concorda comigo que eu tenho essa situação aqui, ó? Legal? Olha só que interessante, então. Quando eu tenho aqui, porque se eu não interligar nenhum equipamento na minha tomada, o meu circuito simplesmente fica aberto, né? Então eu não interliguei nenhum equipamento, fica aberto o circuito. Não interliguei nenhum equipamento, fica aberto o circuito. Dependendo do equipamento que eu conecto na minha tomada, por exemplo, concorda que a geladeira lá da minha... Vamos se transportar para aquele problema que eu falei para vocês que teve uma cliente que me ligou e eu indiquei um aluno meu. Na geladeira, eu não tenho... eu conectei a geladeira aqui, ó, na cozinha. A geladeira não é uma bobina de um motor, de um compressor que está lá dentro dela. É uma bobina, é um cabo, né? Então é um condutor que ele simplesmente possibilita com que eu tenha um fluxo de corrente aqui circulando e retorne para a minha rede de alimentação. Legal? Então eu tenho aqui, ó, teoricamente eu teria 127 volts, mas eu não tenho mais 127 volts. Então eu tenho um circuito onde a fase entra, vem aqui no meu enrolamento, na bobina do meu compressor, e aí eu tenho uma queda de tensão aqui, só que ela permite com que a corrente continue fluindo até esse outro ponto, né? Então tem assim, ó, eu tenho... Deixa eu só pegar aqui então pra gente entender um pouco melhor aqui, ó, vou desenhar de novo essas duas linhas aqui, ó. Eu tenho aqui uma fase e uma segunda fase. Eu sei que as duas fases em conjunto, 220 volts, legal? Quando eu tenho então 220 volts aplicado aqui, ó, nos dois condutores, entre essas duas fases aqui, obviamente, eu tenho os mesmos 220 volts. Quando eu venho e curto-circuito esse ponto aqui, ó, deixa eu desenhar com a cor azul, para ficar com a cor roxa aqui, para ficar mais claro. Se eu vir aqui, ó, e curto-circuitar aqui esse ponto com esse, que é o que está acontecendo quando eu coloco um dispositivo na tomada, é como se eu tivesse, na verdade, fazendo o quê? Pegando e deixando essa fase aqui disponível através da bobina do meu motor, do compressor da minha geladeira, disponível no neutro. Bacana? Legal. Então eu tenho aqui, na verdade, vamos supor que eu tivesse entre as duas fases aqui. Aí entra um pouquinho o lei de Ohm, tá? Entre as duas fases eu tenho 220 volts, que é o que a gente viu aqui, ó. Mas, em função de ser uma carga elétrica, ele teve uma queda de tensão aqui, ó, de 15 volts. Porque é um circuito sério aqui, né? Claro, quando é que vai ter essa queda de tensão? No momento em que eu adicionar aqui a minha outra carga. Concorda que a outra carga, segundo o desenho aqui do lado, está adicionado nesse ponto aqui, ó. Eu tenho um motor aqui, um equipamento, lâmpada, geladeira, seja o que for. A geladeira seria esse ponto aqui, né? Então aqui seria o liquidificador, por exemplo. Olha só o que aconteceu então. É como se eu estivesse ligando esse equipamento aonde? Nessa fase, que é essa que está aqui já no ponto, e nesse ponto azul. E o que é esse ponto azul? Esse ponto azul, na verdade, é nada mais nada menos do que a outra fase. Como ela é a outra fase, ao invés de ter aqui, ó, entre esses dois pontos 127 volts, na verdade, o que eu vou ter aqui é 220 volts. Então vou cortar isso aqui, ó. São os 220 volts, né? Então aqui eu vou ter 220 volts menos essa queda de tensão pequenininha aqui, ó, 15 volts. Então quando eu medir com o multímetro naquele ponto, o que eu vou ter aqui na verdade? Eu vou ter aqui, ó, 215 volts aplicado
no meu dispositivo. Se esse dispositivo não for preparado para receber um nível de tensão variável, ou seja, não for um full range, vamos dizer assim, ele vai queimar em função dessa tensão alta. Se eu fosse desenhar isso em um circuito elétrico, deixa eu ver se vai caber aqui do lado, acho que vai, né? Ó. Se eu fosse desenhar isso em um circuito para ficar mais claro pra gente, é como se eu tivesse o seguinte aqui, ó. Uma fase, aqui, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Estão, né? Uma fase, aí eu tenho aqui, ó, um polo da tomada e o outro polo da tomada, só que tá um circuito aberto, né, ó, que é essa tomada aqui. Vamos pôr aqui, a tomada 1. Essa aqui é a tomada 1. Só que eu peguei essa tomada 1 e eu fiz um circuito série, não é isso? Que eu fiz um circuito série com quem? Com a bobina do meu compressor. A bobina do meu compressor, então, ó, eu continuei aqui, correto? Continuei aqui. Cheguei na outra tomada. E eu tenho aqui, ó, a fase 2. Quem que é esse cara aqui do meio aqui, ó? Quem que é esse condutor que interliga uma a outra aqui, ó? É o neutro, tá? É o neutro. Então esse cabo aqui, ó, é o neutro que acabou interligando uma a outra. Então eu tenho a fase 1 e a fase 2. Aí entra a lei de Ohm, né? Como eu vim aqui e coloquei aqui nesse ponto uma outra carga, o que eu tenho? Um circuito série com o meu compressor da geladeira, por exemplo, e a lâmpada, o liquidificador ou qualquer outro dispositivo que ali esteja. Logo, eu tenho aqui, ó, entre as duas fases, entre essas duas fases aqui, ó, eu tenho os 220 volts, aqui eu tenho uma queda de tensão X. Qual que é essa queda de tensão? Vai ter que medir, na verdade, né? Depende da resistência do meu motor interno. Então vamos supor que eu tenho 15 volts, o que sobra para cá? O que sobra para cá são os 205 volts. Logo, quando a gente fala que a minha alimentação das tomadas estão com 220 volts, provavelmente, se o cliente chegar para você falar isso, provavelmente o que você tem ali é um rompimento do neutro, legal? Um rompimento do neutro que impactou em gerar esse circuito aqui, tá? Agora, olha onde eu quero chegar. Se você conseguir observar, o problema de ter esse neutro rompido impactando em toda uma instalação é em função de alguns fatores, como a gente observou aí. Agora, como que eu faço para evitar isso, né? Porque a pergunta era a seguinte, como é que eu vou fazer para identificar? Identificar é fazer a medição. Mede as tensões lá do meu quadro de distribuição, é 220. Vai medir nas tomadas onde está dando os 220 e onde era para ser 127. O que você vai ter que ter ali? Você vai ter um 220 menos alguma coisinha. Vai ficar 205, 195, 190, alguma coisa desse gênero. Não vai ter 220 cravado igual está no quadro de distribuição. Tá? Então você vai identificar fazendo essa medição. E como que você vai resolver o problema? Você vai resolver o problema identificando onde há o rompimento do neutro. Então você pode medir com continuidade ou algo parecido. Agora, a primeira coisa que você vai fazer, você vai na tomada, onde está os 220 volts fictício, né? Vai colocar lá o multímetro e você vai sair desligando os dispositivos da tomada. Desligando os dispositivos da tomada, fica mais fácil você identificar qual que é o local que está dando problema. Aí fica a dica. Pessoal, quando a gente observa que nos projetos que a gente acaba desenhando, é importante colocar um neutro para cada circuito, é exatamente para não ter esse problema generalizado numa instalação. Se a gente pega um neutro simplesmente, um único neutro, e passa na instalação elétrica e sai ramificando, o que acontece? Quando tiver esse tipo de problema de neutro interrompido, vai afetar praticamente a instalação elétrica inteira. É por isso que eu preciso, é também por isso, né, que eu preciso ter um neutro para cada circuito da minha instalação. Eu preciso dividir no máximo os meus circuitos das minhas instalações elétricas, né? Porque dividindo os circuitos eu vou ter problemas bem menores do que um cômodo inteiro generalizado em função desse problema, né? Por exemplo, na cozinha lá que eu tenho 5, 6 tomadas, a gente sabe que na cozinha eu tenho umas regras mais específicas para o dimensionamento das tomadas de uso geral. Então lá dentro eu tenho que separar corretamente. Se eu tivesse circuitos separados, a cliente lá, que eu comentei lá no início do vídeo, ela não teria problemas como queimar todos os equipamentos da cozinha dela. E teoricamente, ela teria problema com 2, 3 tomadas no máximo na cozinha. 3 tomadas, vai, na cozinha que cada tomada é de 600 volts-ampere, não é isso?
no máximo ali 3 tomadas seria o ideal para a cozinha. Correto ou não? Bacana. Então, nosso vídeo de hoje nós falamos sobre como que o neutro interrompido pode interferir na performance da instalação elétrica. Descobrimos também aqui qual que é o impacto que isso tem no nosso, no nosso dia a dia como profissional, como a gente vai fazer para fazer a descoberta desse problema, como a gente vai identificar esse problema e também como que eu vou fazer para solucionar. Legal? Bacana. Então, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Eu vou te convidar para participar da nossa semana especial aí de conteúdos de leitura e interpretação de diagramas elétricos, que é o método Lead Express. Estou deixando aqui também para você se inscrever lá e participar da semana, é gratuito, tá? Então é um convite que eu estou te fazendo agora. E também se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todo esse conteúdo que nós vemos fazendo. Se você tiver alguma dúvida, eu estou deixando na descrição aqui do vídeo também um link para você indicar qual que é a sua dúvida. Talvez a sua dúvida vire um vídeo como esse aqui que você viu agora, que foi um vídeo gerado em função da dúvida de um dos nossos alunos. E eu espero você no nosso próximo vídeo aí. Dá um like para mim saber se você gostou, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.